Fala, nação rubro-negra! O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. A novela envolvendo o Flamengo e o West Ham pela transferência de Lucas Paquetá ganhou contornos ainda mais dramáticos nesta semana, quando um novo obstáculo surgiu em meio às tratativas. O vídeo que circulou nas redes sociais, mostrando dirigentes tensos e torcedores ansiosos, aumentou a curiosidade do público e trouxe à tona o ponto mais delicado da negociação: o valor a ser pago em 2026. O acordo parecia encaminhado. Brasileiros e ingleses já haviam definido o montante total da operação, fixado em 41 milhões e 250 mil euros, além de um prazo de liquidação estabelecido em 24 meses. Contudo, a divisão das parcelas se transformou em um impasse que ameaça atrasar a conclusão do negócio. Até a manhã desta terça-feira não havia consenso definitivo. Embora o pagamento inicial tenha sido acordado, a quantia prevista para a segunda parcela, marcada para 2026, tornou-se o ponto de maior atrito. O Flamengo propõe valores menores, enquanto o West Ham insiste em cifras mais robustas, criando uma diferença que varia entre 4 e 5 milhões de euros. Esse detalhe aparentemente técnico ganhou proporções gigantescas porque impacta diretamente o planejamento financeiro de ambos os clubes. Para o Flamengo, a equação precisa se encaixar no orçamento de 2026, período em que o clube já possui compromissos relevantes. Para os ingleses, a forma de recebimento influencia no cumprimento das regras de fair play financeiro e na capacidade de investir em reforços futuros. A disputa se transformou em um verdadeiro cabo de guerra. Inicialmente, o West Ham exigia que o pagamento fosse concluído em 18 meses, enquanto o Flamengo defendia um prazo de 36 meses. Em poucas horas de conversas, ambos recuaram e chegaram ao meio termo de 24 meses. Ainda assim, a questão das parcelas permanece sem solução. Nos bastidores da Gávea, a diretoria rubro-negra considera que a proposta atual é a mais adequada às condições financeiras do clube. O presidente BAP já sinalizou internamente que não pretende ceder além do que foi colocado à mesa, reforçando que o Flamengo não pode comprometer sua saúde financeira em busca de um acordo. Apesar do impasse, o clube carioca já iniciou a redação do contrato de Lucas Paquetá. Entre jogador e Flamengo, o entendimento existe há semanas, e a pressa em finalizar o processo tem como objetivo permitir que o meia esteja disponível para disputar a Supercopa contra o Corinthians em Brasília. A postura do próprio Paquetá foi determinante para acelerar as negociações. O atleta, revelado nas categorias de base do Flamengo, pressionou o West Ham pela liberação imediata, já que vinha sendo pouco utilizado nas últimas partidas. Sua vontade de retornar ao clube que o projetou pesou fortemente nas tratativas. A trajetória de Paquetá ajuda a explicar a dimensão da expectativa. Ele estreou no time principal em 2016, consolidou-se como titular no ano seguinte e em janeiro de 2019, transferiu-se para o Milan. Depois, passou pelo Lyon antes de desembarcar no West Ham em 2022. Agora, a possibilidade de voltar ao Flamengo reacende memórias e emoções na torcida. Se confirmada, a negociação representará a maior contratação da história de um clube brasileiro, superando a transferência de Gerson para o Cruzeiro. O impacto esportivo e simbólico seria gigantesco, colocando o Flamengo em um patamar ainda mais elevado no cenário nacional e internacional. Até o momento, o clube carioca já anunciou 2 reforços na janela de janeiro: o zagueiro Vitão, ex-internacional, e o goleiro Endriel, ex-Gil Vicente. A chegada de Paquetá, no entanto, seria um salto de proporções muito maiores, capaz de mudar o rumo da temporada e consolidar o Flamengo como protagonista absoluto. A repercussão da novela tem sido intensa. Torcedores acompanham cada detalhe com ansiedade, enquanto especialistas discutem os riscos e benefícios da operação. O valor envolvido, superior a 250 milhões de reais, é visto como um marco que pode redefinir os parâmetros de negociação no futebol brasileiro. O impasse sobre as parcelas, embora técnico, ganhou contornos emocionais. Para os rubro-negros, trata-se de uma batalha de resistência contra as exigências inglesas.
Para o West Ham, é uma questão de sobrevivência financeira e de respeito às regras da liga. Essa tensão adiciona camadas de drama que prendem a atenção do público. A expectativa é que nos próximos dias, uma solução seja encontrada. O desejo de Paquetá, a pressão da torcida e a necessidade de ambos os clubes de encerrar a novela criam um cenário em que a conclusão parece inevitável. Ainda assim, o desfecho dependerá da capacidade de negociação e da disposição de cada lado em ceder. O caso Paquetá mostra como o futebol moderno vai muito além das quatro linhas. Questões financeiras, regulatórias e emocionais se entrelaçam, transformando uma transferência em um espetáculo que mobiliza milhões de pessoas. O Flamengo e o West Ham sabem disso e jogam suas cartas com cautela, conscientes de que cada detalhe pode mudar o rumo da história. Fala a Nação Rubro-Negra. Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo que circulou nas redes sociais nesta manhã deixou torcedores e jornalistas em estado de choque. Uma proposta avaliada em 3 bilhões e 200 milhões de reais teria sido feita pelo dono do Dallas Cowboys ao Flamengo. A notícia, que parece saída de um roteiro de cinema, ganhou contornos ainda mais intrigantes quando o presidente Rodolfo Landim, conhecido como BAP, decidiu se pronunciar oficialmente sobre o assunto. O impacto foi imediato e a curiosidade do público disparou diante de uma negociação que pode mudar para sempre os rumos do futebol brasileiro. A proposta, descrita como surreal por fontes próximas à diretoria, envolve não apenas cifras astronômicas, mas também um modelo de parceria que poderia transformar o Flamengo em um dos clubes mais poderosos do planeta. O Dallas Cowboys, franquia bilionária da NFL, enxergou no rubro-negro carioca uma oportunidade única de expandir sua marca para o futebol mundial, aproveitando a força da torcida e o potencial de mercado que o clube representa. O valor de 3 bilhões e 200 milhões de reais não é apenas um número. Ele simboliza o reconhecimento internacional da grandeza do Flamengo e coloca o clube em um patamar raramente visto fora da Europa. A proposta, segundo especialistas, supera qualquer negociação já realizada na América do Sul e poderia redefinir os parâmetros de investimento no futebol brasileiro. BAP, ao falar sobre o tema, adotou uma postura firme e cautelosa. Ele reconheceu a importância da proposta, mas deixou claro que o Flamengo não pretende se precipitar. Estamos diante de algo que pode mudar a história do clube, mas precisamos analisar com responsabilidade. O Flamengo tem uma torcida apaixonada e um legado que não pode ser colocado em risco, afirmou o dirigente. A repercussão foi imediata. Torcedores se dividiram entre a euforia e a preocupação. De um lado, há quem veja na proposta uma chance única de transformar o Flamengo em uma potência global, capaz de competir financeiramente com gigantes europeus. De outro, há quem tema que o clube perca sua identidade ao se associar a uma franquia estrangeira. Nos bastidores, a diretoria já teria iniciado reuniões para avaliar os detalhes da proposta. O modelo de parceria prevê investimentos em infraestrutura, marketing e contratações de impacto, além de uma possível participação do Dallas Cowboys na gestão de áreas estratégicas do clube. Esse ponto, no entanto, é considerado sensível, já que mexe diretamente com a autonomia da instituição. Especialistas em economia do esporte destacam que a entrada de um investidor desse porte poderia revolucionar o futebol brasileiro. Estamos falando de cifras que mudam completamente o jogo. O Flamengo poderia se tornar referência mundial em gestão e competitividade, atraindo jogadores de elite e ampliando sua base de torcedores internacionais, explicou um analista. A proposta também levanta questões sobre o futuro da Liga Brasileira. Se confirmada, a parceria entre Flamengo e Dallas Cowboys poderia pressionar outros clubes a buscar investidores estrangeiros, criando um novo cenário de disputa e elevando o nível de profissionalização do futebol nacional. Enquanto isso, a torcida segue acompanhando cada detalhe com ansiedade. Nas ruas do Rio de Janeiro, o assunto domina as conversas. Em bares, praças e redes sociais, rubro-negros discutem os prós e contras de uma negociação que parece inimaginável. A paixão pelo clube se mistura com a curiosidade diante de um futuro incerto. O Dallas Cowboys, por sua vez, vê no Flamengo uma oportunidade estratégica. A franquia norte-americana já é considerada uma das mais valiosas do mundo, e expandir sua atuação para o futebol seria um passo ousado. O Brasil, com sua paixão pelo esporte e mercado em crescimento, aparece como terreno fértil para esse tipo de investimento. BAP reforçou que qualquer decisão será tomada com base em estudos detalhados.
Não podemos nos deixar levar apenas pelo impacto financeiro. O Flamengo é mais do que um clube, é uma instituição cultural. Precisamos garantir que qualquer parceria respeite nossa história e nossa torcida, declarou. A proposta de 3 bilhões e 200 milhões de reais também reacende o debate sobre a transformação dos clubes brasileiros em sociedades anônimas do futebol, SAF. Embora o Flamengo ainda não tenha adotado esse modelo, a entrada de um investidor internacional poderia acelerar discussões internas sobre o tema. O impacto esportivo seria imediato. Com recursos desse porte, o Flamengo poderia investir em contratações de peso, modernizar o Ninho do Urubu e ampliar sua presença internacional. Jogadores de renome mundial poderiam ser atraídos para vestir a camisa rubro-negra, elevando o nível técnico da equipe e aumentando sua visibilidade global. A proposta também abre espaço para reflexões sobre o papel da torcida. O Flamengo é conhecido por ter uma das maiores e mais apaixonadas massas de torcedores do mundo. Qualquer mudança estrutural precisa considerar esse fator, já que a identidade do clube está profundamente ligada ao seu povo. Nos corredores da Gávea, o clima é de expectativa. Dirigentes sabem que estão diante de uma oportunidade histórica, mas também de um desafio monumental. A decisão não será simples e exigirá equilíbrio entre ambição e responsabilidade. O mercado internacional observa atentamente. Se confirmada, a parceria entre Flamengo e Dallas Cowboys poderia servir de modelo para outras iniciativas semelhantes, aproximando ainda mais o futebol da lógica empresarial que domina outros esportes. A proposta também coloca o Flamengo em evidência no cenário mediático. Jornais, televisões e portais esportivos de todo o mundo repercutem a notícia, destacando a ousadia do Dallas Cowboys e a relevância do clube carioca. Torcedores mais otimistas já sonham com o Flamengo capaz de disputar títulos mundiais contra gigantes europeus. A possibilidade de ver o clube em um patamar financeiro equivalente ao de Real Madrid, Barcelona ou Manchester United alimenta a imaginação e aumenta a expectativa. Por outro lado, há quem alerte para os riscos. A entrada de um investidor estrangeiro pode trazer benefícios, mas também desafios relacionados à autonomia e à preservação da identidade cultural do clube. O equilíbrio entre tradição e modernidade será fundamental. No fim das contas, o Flamengo se vê diante de uma encruzilhada histórica. A proposta de 3 bilhões e 200 milhões de reais do dono do Dallas Cowboys é uma oportunidade única, mas também um teste de maturidade institucional. Cabe à diretoria decidir se o clube seguirá o caminho da transformação global ou se manterá sua trajetória com os pés fincados na tradição. O futuro do Flamengo, neste momento, está em aberto. A torcida aguarda, a imprensa especula e o mundo observa. O que está em jogo não é apenas uma negociação financeira, mas o destino de uma das maiores paixões do Brasil. A repercussão da proposta bilionária feita pelo dono do Dallas Cowboys ao Flamengo continua a movimentar o cenário esportivo e econômico no Brasil e no exterior. Desde que a notícia veio à tona, o assunto domina os debates em programas esportivos, mesas redondas e até mesmo em análises de mercado financeiro. A cifra de 3 bilhões e 200 milhões de reais é tão fora da curva que especialistas têm se debruçado para entender os impactos que um acordo desse porte poderia trazer, não apenas ao clube carioca, mas ao futebol brasileiro como um todo. Entre os torcedores, a reação foi imediata e intensa. Muitos rubro-negros enxergam a proposta como uma oportunidade única de transformar o Flamengo em uma potência global, capaz de rivalizar com gigantes europeus em termos de estrutura e contratações. Outros, no entanto, demonstram preocupação com a possibilidade de o clube perder parte de sua identidade ao se associar a uma franquia estrangeira. Essa divisão de opiniões tem alimentado discussões acaloradas em redes sociais e encontros presenciais. A imprensa internacional também repercutiu fortemente o caso. Veículos especializados em esportes e negócios destacaram a ousadia do Dallas Cowboys em mirar o Flamengo como parceiro estratégico. Para muitos analistas, essa iniciativa representa um movimento inovador de expansão de marca, já que o futebol é o esporte mais popular do mundo e o Brasil, em especial, é um mercado de enorme potencial. No meio político e institucional, a proposta levantou debate sobre a regulamentação do futebol brasileiro e a possibilidade de novos investidores estrangeiros se interessarem por clubes nacionais. Parlamentares e dirigentes de outras equipes já se manifestaram, apontando que o caso pode abrir precedentes para uma nova era de profissionalização e internacionalização do esporte no país. Do ponto de vista econômico, especialistas afirmam que o impacto seria gigantesco.
Um aporte de 3 bilhões e 200 milhões de reais poderia transformar completamente a estrutura do Flamengo, permitindo investimentos em infraestrutura, categorias de base, marketing e contratações de peso. Além disso, o movimento poderia atrair novos patrocinadores e ampliar a receita do clube em escala global. A torcida organizada também se posicionou. Líderes de grupos tradicionais destacaram que, embora o investimento seja bem-vindo, é fundamental que a essência do Flamengo seja preservada. Para eles, o clube não pode se tornar apenas uma vitrine de negócios, mas precisa manter sua ligação histórica com o povo e com a cultura brasileira. Nos bastidores da Gávea, o clima é de expectativa e cautela. Dirigentes sabem que estão diante de uma oportunidade histórica, mas também de um desafio monumental. A decisão exigirá equilíbrio entre ambição e responsabilidade, já que qualquer passo em falso pode comprometer a credibilidade do clube. Outros clubes brasileiros acompanham atentamente a movimentação. A possibilidade de o Flamengo se tornar ainda mais poderoso gera preocupação entre rivais, que temem uma disparidade ainda maior no cenário nacional. Ao mesmo tempo, há quem veja na proposta uma chance de abrir portas para que outras equipes também atraiam investidores internacionais. A mídia esportiva nacional tem explorado todos os ângulos da notícia. Programas de televisão e rádio discutem diariamente os desdobramentos, enquanto colunistas analisam os riscos e benefícios da negociação. O assunto se tornou pauta obrigatória, refletindo o tamanho do impacto que a proposta causou. Por fim, a repercussão mostra que o Flamengo está em um momento decisivo de sua história. A proposta do Dallas Cowboys não é apenas uma questão financeira, mas um divisor de águas que pode redefinir o futuro do clube e do futebol brasileiro. A torcida aguarda ansiosa, a imprensa especula e o mundo observa. O desfecho dessa história promete ser tão grandioso quanto a cifra envolvida. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.